Estamos de volta com Ponto de Vista. De volta a Ponto de Vista. E hoje o nosso assunto é o seguinte: nós vamos falar sobre planejamento, organização e assessoramento jurídico de empresas. Está conosco o Dr. Fernando Batistuso. Seja bem-vindo, Dr. Fernando. Obrigado. Tudo bom? Wilson. Dr. Fernando, a gente sempre escuta falar o seguinte: o planejamento estratégico é importante para uma empresa. Isso é importante mesmo, nós sabemos, não só para a empresa, para uma prefeitura, para o Estado, para a federação. Agora, a micro e a pequena empresa tem essa dificuldade de lidar com planejamento, até mesmo pela questão da informação. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso para a gente, como que está a informação para a micro e pequena empresa e o que o assessoramento jurídico pode contribuir para isso. Certo. Primeiramente, Wilson, obrigado pelo convite. As empresas elas devem se programar antes de iniciarem as suas atividades. Então, fala-se muito no meio empresarial, no meio corporativo, no meio de consultoria de empresas, que toda empresa deve possuir um planejamento estratégico. Esse planejamento estratégico, quando ele é adotado pela empresa, ele geralmente aborda alguns aspectos que não dizem respeito diretamente à questão jurídica. Então, quando as empresas abrem, elas abrem de certa forma despreparadas, ou então com um planejamento que se limita à questão empresarial, ou até mesmo sem um planejamento estratégico. Então, a falta de um planejamento estratégico ou um planejamento que não abranja a questão jurídica leva ao encerramento das atividades de forma precoce. Pois já levantado pelo Sebrae, especialmente aqui no Sebrae de São Paulo, que 71% das empresas que são abertas encerram as suas atividades antes de completar 5 anos de atividade. Então, o planejamento é imprescindível ao nascimento e desenvolvimento de uma empresa. Bom, então, da mesma forma como a pequena e a microempresa, elas são importantíssimas na geração do emprego. Se elas fecham antes dos 5 anos, é fundamental, então, que elas tenham o cuidado em trabalhar com planejamento. É comum a gente ouvir falar o seguinte: olha, a pequena empresa, a microempresa, elas têm lá o seu contador. Todas as empresas têm o seu contador. Mas o assessoramento jurídico não é muito comum. Tem alguma explicação para isso? Sim. O que você disse é uma verdade. Toda empresa, independentemente do porte que ela tenha, se micro, média, grande empresa, ela tem um contador que já é contratado já para que ele, como se diz no jargão, ele abra a empresa. Então ele proporcione, adote as providências necessárias para que a empresa seja aberta e depois ele é contratado para que ele faça a parte contábil, a parte fiscal da empresa. Porém, a questão jurídica geralmente é negligenciada pelas empresas que ficam condicionando as suas questões jurídicas a consultas de contadores. Porém, o contador nem sempre tem a formação necessária para dar aquela assessoria adequada à empresa do ponto de vista jurídico. Então, realmente, as empresas, especialmente as micro e as pequenas empresas, não costumam contratar uma assessoria jurídica, geralmente, ou porque nem pensam nessa assessoria, ou porque, quando pensam, imaginam que seja uma prestação de serviço num valor acima da sua capacidade, então entendem que seria impossível contratar uma assessoria jurídica. Daí a ausência desta consultoria. Tá, então, por favor, explique para a gente como é que uma pequena e uma microempresa ela pode ter esse acompanhamento. Como é que isso se enquadra dentro dos seus custos? Já que o contador também representa um custo para a empresa. Como que ela pode vencer essa questão do custo? Já que ela é adequado, por favor, fala para a gente como é que é esse, em termos de custo, como é que a gente pode planejar uma empresa? De início, Wilson, eu costumo destacar que a assessoria, tanto a contábil quanto a jurídica, ela não é um custo para a empresa, ela é um investimento. Porque eu costumo dizer também que o advogado hoje ele não é mais um luxo. Não é mais um luxo para uma empresa, ele é uma necessidade, porque o advogado hoje ele também é, e sempre foi, um prestador de serviços como o contador. Então, assim como o contador, a assessoria jurídica
dentro dos parâmetros previstos na tabela de honorários da OAB, dentro do porte da empresa, dentro da necessidade que a empresa possui, o valor que pode ser cobrado por uma assessoria jurídica, que nós chamamos de assessoria jurídica permanente ou a chamada advocacia de partido, o valor a ser cobrado pelo advogado vai ser um valor proporcional à possibilidade que a empresa tem de pagar e à necessidade que ela tem, ou seja, a demanda jurídica que ela tem para a assessoria. Então, o valor varia, depende de caso a caso, de empresa para empresa. Contratar um advogado fica mais barato do que demandar o seu serviço isoladamente? Perfeito. Eu costumo chamar a contratação isolada de uma contratação eventual e o contrário, uma contratação de uma assessoria permanente. Porque, principalmente pela questão preventiva. Quando uma empresa micro, pequena ou grande empresa tem uma assessoria, e o próprio nome já diz isso, assessoria, ela tem um advogado, um departamento jurídico externo à sua empresa, que vai lhe oferecer suporte a todo momento em que ela precisar. Então é comum uma empresa, quando não possui essa assessoria, ela não consultar um advogado para dúvidas do dia a dia, porque ela imagina que a cada consulta ela vai ter que pagar. E essa é uma verdade, porque o advogado tem que ser remunerado. Então imagine o dia a dia de uma empresa, onde inúmeras questões que envolvam o direito podem surgir. Se a cada consulta a empresa for pagar um advogado, ou a cada processo que surgir, a empresa for contratar um advogado, isso no final de um determinado período pode representar um valor alto para a empresa. Do contrário, contratando uma assessoria, geralmente paga-se um valor fixo, mensal, e por este valor a assessoria jurídica é prestada tanto na forma preventiva, dando consultoria no dia a dia, quanto na forma processual, ou seja, caso a empresa tenha um processo em que ela seja autora ou em que ela seja ré. Então, a vantagem é muito grande. Bom, então no próximo bloco nós vamos conversar um pouco mais sobre isso, ver em que áreas pode ser feito esse trabalho, e a ideia que fica é que o improviso sai mais caro. Próximo bloco nós trataremos dessas questões. Voltamos em instantes com Ponto de Vista.